E aí galera do Aula D, tudo bom? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim aqui trazer mais uma aula para vocês, certo? Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, segue nós lá no Instagram, certo? Curte lá no Facebook e tudo mais, é muito importante a participação aqui de vocês. Correto? Então, vem comigo e vamos continuar falando sobre a fórmula da soma dos n termos de uma PG finita. Até então a gente está falando de progressão geométrica e nesses conteúdos de PA e PG, progressão aritmética, que foi um conteúdo que já foi passado, e agora de progressão geométrica, eu vim trazer para vocês a fórmula da soma dos n termos de uma PG quando ela é finita, quando ela tem fim. Correto? Então, olha só. Até então, a gente vai começar a trabalhar da mesma maneira, sabendo da PG finita, que ela tem os seguintes valores, A1, A2, A3, que são os termos que a gente já aprendeu, ou A1, A1Q, lembra que o Q é razão, né? Ou com aquela circunstância ali, da razão Q, de soma dos termos de Sn. Lembra que lá na PA a gente tinha essa mesma situação, que era a soma dos termos do Sn também, que a gente chamava, que era dos termos da PA. A PG é um pouquinho diferente porque ela traz dois casos para nós. O primeiro caso é quando a razão ela é igual a 1. E o segundo caso é quando a razão ela é diferente de 1. Então é isso que ele traz para nos especificar. Quando a razão é igual a 1, no primeiro caso, eu tenho esse seguinte probleminha. Qual o probleminha que eu tenho? Eu tenho o termo, o primeiro termo, a soma dos termos, o primeiro termo somado com o primeiro termo vezes razão, mais o primeiro termo multiplicado pela razão elevado na 2, mais assim vai sucessivamente o próximo termo multiplicado pela razão elevado na 3, até o quê? Até o primeiro termo multiplicado pela razão elevado pela quantidade de termos menos 1. Era assim que deveria ser pensado. Olha umas aulas anteriores para vocês começarem a entender um pouquinho. Aí se vocês forem ver assim, o que significaria isso se o Q fosse 1? Significaria a única coisa que tu estaria somando os termos. Tipo A1 mais A1 mais A1 mais A1. Porque a gente sabe que tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, sempre quando eu tenho uma razão igual a 1, significa o quê? Significa que o primeiro termo vai ser sempre somado com ele mesmo. E aí, ao invés de eu ficar somando 1 por 1, eu tenho a fórmula da soma dos termos, que seria o quê? Que seria o Sn, que significa a fórmula da soma dos termos, igual a quantidade de termos, que é o n, multiplicado pelo primeiro termo. Apenas isso. Se tu tem 5 termos e o teu primeiro termo é 3, é só tu pegar 5 e multiplicar por 3, que vai dar 15. E 15 vai ser a soma de todos os termos. Certo? Então, quando a razão é igual a 1, é barbado. Quando a razão ela é diferente de 1, a gente tem um outro caso. A gente tem duas situações. O que acontece? A situação que a gente já sabe, que é o Sn igual a 1, mas a mesma situação que tem aqui em cima, onde eu vou nomear de expressão de número 1. E temos também uma expressão de número 2, porque como é diferente de 1, pode ser qualquer número. E quando é qualquer número, o que acontece? Esse que está multiplicando, ele passa dividindo a soma dos... Ele passa ao inverso, ele passa multiplicando a soma dos termos. Ele está multiplicando sempre o primeiro termo, mas como ele é diferente de 1, ele também tem que multiplicar a soma de todos os termos. Assim como ele vai multiplicar também todos os outros termos que estão ao redor. Então sempre vai ter essa soma mais a multiplicação com o Sn. E a gente tem a nossa segunda expressão. O que acontece? Isso aqui é dedução de fórmula. Acontece que eu pego a segunda expressão e diminuo da primeira. Onde eu tenho o quê? Onde eu tenho esse QSN diminuído da expressão Sn. São duas expressões que eu estou subtraindo. Aí eu tenho o quê? Se eu for conseguir reduzir isso aqui, significa que eu tenho um termo negativo. Eu consigo ter um termo negativo, que é o primeiro, mais a soma do meu primeiro termo multiplicado pela minha razão, elevado a um termo n, cujo qual eu ainda não sei qual que é, porque é a quantidade de termos, E aí eu teria uma expressão deduzida através desse Sn com o meu Q menos 1, que seria a dedução desse carinha aqui onde eu estaria isolando, igual ao meu primeiro termo multiplicado por aquela expressão ali.
O seguinte, gente, é que através dessa dedução eu consigo chegar à minha fórmula da soma dos termos, que é o que me interessa, que é essa daqui, onde eu pego o meu SN, que é a soma de todos os termos, igualo ao primeiro termo, multiplicado pela razão elevado ao número, a quantidade de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Ah, professor, é meio grande essa fórmula, realmente. Ela é um pouquinho mais complicada. Mas na prática funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma PG de 1, 3, 9, 27 e eu preciso calcular a soma dos 6 primeiros termos. Tu tem uma PG finita. Não é infinita, é uma PG finita. Tu precisa calcular dos 6 primeiros termos. Tu já sabe que o primeiro termo é 1. Tu já sabe que a razão é 3, porque ela vai multiplicando de 3 em 3. Ó, de 1 para 3, 3, 9, 9, 27. Quer dizer que ela vai multiplicando de 3 em 3. E tu tem a quantidade de termos, que é 6. O que tu precisa? Da soma de todos os termos. A única coisa que tu precisa aplicar e precisa observar é o seguinte. Se a tua razão é diferente de 1, tu precisa aplicar essa fórmula. Se ela fosse igual a 1, tu aplicaria essa fórmula. No caso, a tua razão aqui é 3. Então, a tua razão é o segundo caso, ela é diferente de 1. Então, tu aplica essa fórmula aqui. Aí é só substituir. O SN tu não sabe. O A1, que é o primeiro termo, é 1. Multiplicado pelo Q. O Q é 3. Elevado na N, que é 6. Menos 1, dividido pelo Q, que é 3, menos 1. E aí, gente, é só questão de cálculo. Como assim, professor? 3 elevado na 6. Aí, 3 elevado na 6 eu tenho que fazer tipo assim, ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. 81 vezes 3, aí eu vou ter que fazer a conta. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 8 é 24. 243. Aí já foi 1, 2, 3, 4, 5. É elevado na 6. Então eu preciso multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12, 1 sobe. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 é 7. Tem 729. Então, tu vai ter 1 vezes 729 menos 1. Dividido por 3 menos 1, que é 2. Aí aqui a gente sabe que 1 multiplicado por 729 vai dar 729. Menos 1 é 728. Então, tu tem 728 dividido por 2. Aí, se tu pega 728 dividido por 2, a gente pode fazer aqui, ó. Vai dar por 3, 6 sobra 1, desce o 2, dá por 6, tira 12, dá 0, desce o 8, dá por 4. Fica 364. E 364 é a soma de todos os termos. Certo? É dessa forma que eu aplico, é substituição. A única coisa que tu tem que cuidar para chegar no resultado é saber se a tua razão é igual ou diferente de 1. Certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui abaixo. Muito obrigado pela atenção, abraços e valeu!